TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com muita informação nessa pré-sexta, hein, Roberta? Bom dia para você. Já chegou ela. É verdade. Nossa, veio rápido. Veio muito rápido. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tem o nosso e-mail oficial aqui da rede, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99248-3167. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente, porque vamos atrás das informações para você. Quero só dar um recado antes da gente ir pro tempo. Tava vindo para cá, não deu tempo de parar, foi muito rápido. Tinha um acidente ali na Avenida Getúlio Vargas, no Quitandinha, aquela que sobe para Batata Frita ou, dependendo da sua posição, está descendo do Valparaíso para Quitandinha. Capotamento de carro envolvendo 2 veículos, um outro terceiro também batido. Tinha polícia no local, GM no local também, a Guarda Municipal por ali já e o bombeiro chegando. Parece, não consegui ver tudo, mas parece que tinha alguém ainda dentro do carro. Então, assim, não consegui ver tudo porque muito rápido, muito trânsito, em frente ao colégio ali, na Getúlio Vargas. Então, assim, um horário complicado, com muita movimentação. Você que está indo para lá, não sei como é que está a situação agora, mas fica atento porque o pessoal costuma descer aquilo ali... Na toda, né? Na toda. E era justamente descendo que o carro capotou e pegou o outro. E aí, por favor, gente, dá uma olhadinha, vá devagar ali. Tanto subindo quanto descendo, o pessoal costuma ali, olha, de manhã, cedo, eu vi os carros descendo, piscando farol, falei, alguma coisa aconteceu. E assim, ali, quando é alguma coisa, ou é capotamento, ou é carro virado, ou é uma batida forte. Então, por favor, atenção naquele trecho, viu? Pois é, você que muitas vezes, eu tô atrasado, acelera um pouquinho mais, vai com cautela para não ser mais um acidente por ali, Eu né? ia parar para fotos e vídeos, mas impossível, já estava tomada a via, não tinha lugar, com movimento de escola, van escolar, ônibus. E de qualquer ônibus. forma, sai um pouquinho mais cedo, porque se ainda estiver por ali, vai ter congestionamento, então você pode atrasar um pouquinho, né? Então vamos ver como Petrópolis amanheceu hoje, porque estava linda. Gente, olha só. Que espetáculo, hein? Hoje tu deu um zoom aí. Não, porque hoje está mais próximo ali. Hoje está mais próximo? Olha, os últimos dias ele estava pequenininho lá atrás, nascendo. Hoje ele tá bonitão, hein? Eu acho que hoje eu fiz as imagens um pouquinho mais tarde. É espetacular, olha só. E eu vou te falar uma coisa, Jorge. De novo, ele tá com auxílio lá, né, do pessoal que tá lá em cima, lá, os pintores. Ele falou, opa, chega aqui, vamos fazer uma imagem diferente. Coisa muito linda. Espetacular. O que acontece? Eu não sei se você reparou, mas hoje eu tive uma impressão, tá mais quente, sem dúvida. E eu tive a impressão que amanheceu um pouquinho mais cedo. Isso eu não percebi, porque estava tudo fechado em casa, então eu não sei. Comecei a me arrumar hoje. Meu Deus, já amanheceu? Será que eu perdi a hora? Aí logo depois o relógio despertou. Isso eu não percebi. Tá na hora. Meu quarto é muito escuro, porque assim, se entrar a luz, gente, eu acordo o tempo todo. Então... é tudo fechado, não tem luz nenhuma para mim dormir. Eu reparei isso. Isso significa, então, que o verão o calorzinho já vem chegando. Relatamos um veranico na... E hoje a gente tem reportagem também falando desses dias sobre isso, mas mais ontem quente. Na previsão do tempo já falou que ia ser mais quente aí esses dias. Que bom, né? Vamos trabalhar de... bermuda, camiseta em casa, será? Duvido muito, né? Vai dar Ainda não, mas aquele quentinho assim, difícil. Um pouquinho mais já... Porque tava muito frio, né? Tava bem frio. Já fica um pouquinho melhor. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 21 de agosto. Polícia Federal deflagra ação contra armazenamento e compartilhamento de vídeos sexuais infanto-juvenis. Conheça a sarcosidade, doença associada ao risco cardiovascular e fragilidade muscular.
Em Petrópolis, bares da Rua Nelson de Saerpe podem funcionar até às 11 horas da noite aos sábados. Trem colide contra carreta em Paraíba do Sul. E como a gente falou, né, Petrópolis vai viver aí, já vive um veranico com temperaturas podendo chegar a 30 graus. Será isso tudo? Agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, a gente começa, claro, olhando o que é notícia no nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, desse dia 21 de agosto. A gente vai lá olhar o que é destaque no nosso jornal. Vamos ali na linha vermelha? Isso, na linha vermelha, crise com os Estados Unidos faz Brasil cancelar evento com militares americanos. Tá na página 5. Normal. E tem mais. Normal. Governo cochicha e oposição terá controle da CPMI do INSS. Base governista não consegue eleger presidente e relator da comissão. Página 4. Eu acho ótimo, porque assim... Já falei aqui várias vezes que CPI não dá em nada, né? Então, assim, não faz diferença se vai ficar com a oposição ou com a situação. Nunca dá em nada, né? E olha, avião espião da CIA, tá ali na foto legenda, é visto em Porto Alegre e Guarulhos. Tá aqui o fato relatado. Esse avião, a CIA, que é uma agência de inteligência norte-americana que costuma fazer operações em outros países. Aí, operações que nem sempre são muito bem-vindas, né? Mas está aqui o caso, disse que esse avião não era agentes da CIA que estavam nele. Eram, na verdade, funcionários do consulado americano que seriam reposicionados tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Mas isso aí é o disse-me-disse, na verdade, quem sabe o que tinha no avião ou o que era o avião é o pessoal da Polícia Federal brasileira, porque foi lá, entrou no avião, revistou o avião inteiro, de cima a baixo, e agora só quem sabe é eles mesmos. A gente vai ficar aqui com as notícias, mas tem aqui algumas situações falando de agentes da CIA, agentes do DEA, que é o Departamento de Estado norte-americano, esse DEA, que é conhecido, como eu te falei, reposicionando aí pessoas nos consulados. Mas a reportagem completa você confere lá na página 7. E tem muito mais. Fala aqui que Malafaia ameaça Moraes com 7 de setembro. Depois de desembarcar no Galeão, o pastor Silas Malafaia teve o seu passaporte apreendido pela Polícia Federal e criticou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, prometendo dar o troco com as manifestações do 7 de setembro. Está na página 3, na coluna Magna Vita, e também na página 5. Ali embaixo, Polícia Federal indicia Eduardo e Jair Bolsonaro. Aí tem que esperar os desdobramentos, também está na página 5. Vamos a 12? Vamos a 12 porque a gente tem muita notícia importante por lá. E vistoria nas casinhas será realizada em setembro. Já já a gente traz uma reportagem falando sobre essa audiência que aconteceu em Petrópolis. Mas a gente também tem lá no finalzinho da página ação de Petrópolis contra GE Selma sobre ICMS é extinguida. Vamos botar ali na página? A gente já sabia que isso aqui não ia dar em nada, porque assim... meu Deus, aquele escritório, lembra, de advocacia contratado por milhões, isso, né? E já tinha perdido a ação, na verdade, para a GE. A GE estava na sua razão, porque esse imbróglio aqui do ICMS é grande, né? Eu vou ler um trechinho aqui, porque a disputa judicial que chegou a garantir 30 milhões a mais por mês para os cofres de Petrópolis teve um desfecho desfavorável no município no dia de quarta-feira, dia 20, a terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu extinguir sem julgamento de mérito a ação movida pela Prefeitura de Petrópolis contra a empresa GE Selma. A relatora, desembargadora Inês Trindade Chaves de Melo, destacou que a fiscalização sobre o preenchimento da DECLAN IPM, documento que serve de base para calcular a divisão do ICMS entre os municípios, é competência exclusiva do Estado do Rio e não do município de Petrópolis.
Com a decisão, o município não terá qualquer ganho imediato com a receita. Lembrando, gente, que o ICMS é um imposto recolhido pelo Estado. Exatamente, repassado aos municípios de acordo com cada município ali, a divisão. Exatamente. E aí, Petrópolis falou assim, opa, me senti prejudicada. Tá errado. Mas o que acontece? Chegou lá na justiça, a justiça nem olhou o processo direito, nem olhou, falou, isso aqui não é competência do município. Exatamente, nem avaliou o mérito daquilo. O que fez? Extinguiu sem avaliar o mérito, falando, olha, a Prefeitura de Petrópolis não tem que se meter com isso aqui. Isso aqui não é competência sua, exatamente. Porque quem recolhe, quem tem que fiscalizar é o governo do Estado, é o Estado. E sem contar repassa. Que ainda nesse imbróglio do ICMS, eu ainda coloco mais. Tem um outro imbróglio em cima desse problema da GE, que é o recolhimento na fonte já. Porque a GE trabalha com importação e exportação, no caso aqui, tá? Quando ela manda para fora, exportação. O imposto já é pago aqui. Quando volta, ou quando vem o produto para ela fazer a manutenção, é importado. O imposto é pago lá. Ou seja, por quem contratou a manutenção. Tá? Ou seja, entra aqui. Então, assim, ainda tem outro imbróglio em cima disso, que o imposto já é retido na fonte. Tá? E aí não vai nem para o Estado esse imposto, viu? Como ele é retido na fonte, o imposto de importação e exportação é direto com a Receita. Então, olha só, já piora a situação aí, né? Mas nesse caso aqui, coitado da Prefeitura, a gente já sabia que ia dar problema, né? Pois é, e tem o posicionamento da Prefeitura. Procurada pela redação do Correio Petropolitano, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que desde janeiro, quando a atual gestão assumiu o governo, vem trabalhando para conseguir reverter a queda do ICMS. Abre aspas aí, o município solicitou ao governo do estado, por meio de requerimento, a atualização do Manual de Instruções de Prestimento, ou seja, DECLAN, que é o guia que dá as diretrizes para as empresas declararem as atividades. De acordo com o prefeito Ingo Rames, com essa revisão acontecendo de forma administrativa, existe mais segurança na manutenção da revisão do aumento do repasse do imposto para o município, abre aspas novamente, enquanto aguarda essa atualização por parte do governo do estado, a prefeitura continua buscando juridicamente o direito sobre o valor correto do ICMS, finalizou. E aí, a Prefeitura de Petrópolis agora, nesse momento, fez o que seria o mais correto, entre aspas, não entrar direto na justiça, mas sim ir até o governo do estado, né, administrativamente e solicitar esse recálculo, né, solicitar para que o governo do estado visse se realmente esse imposto estava sendo, se Petrópolis deveria receber só aquilo mesmo ou não, mas eles preferiram entrar na justiça, né? E aí tá aí. Não, e foram quantos milhões? 30 milhões, né? Não, que a prefeitura... A prefeitura, 3 milhões, se eu não estou enganado, na contratação do escritório de advocacia. A ex-gestão... Que era para ter entrado, na verdade, com o procurador do município, na justiça. Não precisava contratar outros advogados. Exatamente. Nem outro escritório. Mas se gastou aí 3 milhões e ainda perdeu a causa. Não, não é nem perdeu. A justiça nem analisou. Nem analisou. Gente, deixa eu falar aqui para vocês aqui em Petrópolis também, porque uma decisão judicial da Segunda Vara Civil de Petrópolis determinou que os bares e estabelecimentos noturnos da rua Nelson de Saerpe, aqui no centro de Petrópolis... É importante frisar que é Nelson de Saerpe. Nelson de Saerpe, a antiga João Pessoa, isso. É porque existe aqui em Petrópolis uma outra rua. Nelson Saerpe, isso. Mas é a Nelson de Saerpe. Que é no centro ali, né? Pode funcionar até às 11 horas da noite aos sábados. O anúncio foi feito 2 semanas após a decisão aí anterior da Justiça, que havia determinado que esses mesmos estabelecimentos funcionassem apenas até às 7 horas da noite. E nas sextas-feiras, né? Isso nas aí sextas, aquela decisão polêmica que causou muita perturbação aqui na cidade, que todo mundo reclamou, outros apoiaram, outros não, então... Isso aí é por conta daquelas denúncias justamente de perturbação da ordem, do problema dos adolescentes no meio da rua, né? Por parte dos moradores da região que fizeram essa denúncia. A gente confere a matéria agora.
uma decisão do juiz Adriano Loureiro Binato de Castro, da 2ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que os estabelecimentos comerciais noturnos e bares da rua Nelson Saerp, em Petrópolis, funcionem até 11 horas da noite aos sábados. Expedida no dia 18 de agosto, a decisão atende a pedidos apresentados pelas defesas dos estabelecimentos que alegavam omissão na sentença anterior, publicada no dia 6 deste mês, em relação ao expediente dos sábados, que havia estipulado o fechamento às 7 horas da noite. Isso significa que, a partir de agora, os estabelecimentos da região que são considerados réus em ação civil pública por dano ambiental vão poder funcionar aos sábados com atendimento externo até às 11 horas da noite e interno até meia-noite e meia. A ação que levou a essas determinações é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e no texto em questão existem relatos e denúncias de problemas de poluição sonora e perturbação do sossego na região. O caso foi discutido na 2ª Vara Civil no dia 6 de agosto, quando foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares das ruas às 7 horas da noite nas sextas-feiras. Neste acordo também foi decidido que de domingo a quinta, o atendimento ao público externo pode acontecer até às 10 horas da noite, com a possibilidade de funcionamento interno até às 11 horas. Que coisa, hein? Isso aí foi uma polêmica que gerou muito bafafá aqui em Petrópolis, muita discussão, mas agora, pelo menos aos sábados, até às 11 horas. Acho justo. Inclusive, tinha falado aqui que até às 11 era alguma coisa boa. A baderna não é no sábado, a baderna é na sexta-feira. É a saída do colégio ali, a gente sabe. A baderna é na sexta-feira. Então, eles mantiveram, né, aquela decisão de fechar mais cedo a sexta-feira e sábado, porque sábado não tem baderna. A baderna é na sexta. Mas agora a gente volta a falar sobre aquele assunto da vistoria nas casinhas. Deixa a página aqui, para o pessoal se situar, por favor, na nossa TV. 12. Isso, deixa ali na matéria principal das casinhas e a gente fala aqui sobre o assunto agora, né? Uma vistoria nos arredores do conjunto habitacional Rayane Aparecida Figueiras Lourenço, conhecido como Casinhas do Quitandinha, foi marcada para o dia 8 de setembro, às 9 horas da manhã, isso aqui em Petrópolis. A decisão foi tomada após audiência na última quarta-feira, dia 20, na 1ª Vara Federal, que voltou a debater a ação judicial sobre a comunidade em disputa há mais de 20 anos. A inspeção contará com equipes da Assistência Social, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, das Secretarias de Obra, Planejamento e Habitação, da Defesa Civil, além do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH. No dia 29 de julho, foi realizada uma operação que resultou na demolição de algumas construções da localidade. Segundo uma moradora, a ação não foi informada previamente e pegou os populares de surpresa. A operação aconteceu nos arredores do conjunto habitacional e cumpria a decisão do dia 26 de junho, em um processo movido pelo Ministério Público contra a Prefeitura de Petrópolis. Na ocasião, estavam autorizadas demolições de obras em andamento, além de anexos como garagens e comércios construídos sem autorização. Apesar disso, o procedimento foi interrompido antes de ser totalmente finalizado. Vale ressaltar que não estava autorizado a construção de qualquer residência habitada. Na audiência desta quarta-feira, o ICMBio ressaltou que o posicionamento do órgão não é político e sim técnico. De acordo com a presidente da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, Fernanda Ferreira, as placas informativas sobre a área de preservação ambiental já estão prontas. O Centro de Defesa dos Direitos Humanos, o CDDH, sugeriu que, além de um recadastramento das famílias, seja realizado também um estudo familiar para entender o motivo das pessoas estarem morando ali. É importante lembrar que o processo das casinhas tramita desde o ano de 2002. Outra audiência sobre o caso foi marcada para o dia 22 de outubro. Então tá aí. Essas e outras notícias você confere no nosso site, também nas nossas redes sociais e o Correio Petropolitano nas bancas, aqui apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 em todo o país. Você vai ver também que o Movimento Petrópolis 2030 acompanha plano de 100 dias para a BR-040. Correio Serrano volta já.
O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos
Estamos de volta e nesta quarta-feira, dia 20, a Polícia Federal deflagrou a Operação Proteção Prioritária com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infanto-juvenil, ou seja, de crianças e adolescentes. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O mandado foi expedido pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. As investigações tiveram início após uma organização não governamental encaminhar à Polícia Federal um relatório contendo informações sobre uma denúncia de divulgação de violência sexual infantil na internet. Com base nessas informações, foram feitas análises e cruzamento de dados que possibilitaram a identificação do suspeito, que é apontado como responsável por essas publicações. Durante as buscas, os policiais federais apreenderam 4 celulares, 2 computadores e um cartão de memória utilizado pelo investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal. O homem vai responder pelas práticas dos crimes de armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil. E um levantamento do Instituto Fogo Cruzado em 57 municípios indica que pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio praticado com arma de fogo em 2025 até a primeira quinzena de agosto. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve crescimento de 45%. Das 29 vítimas, 76% não sobreviveram, ou seja, 22 morreram. Em 2024, das 20 baleadas, 60% não sobreviveram. 12 mulheres morreram e 8 ficaram feridas. O maior número de casos ocorreu na região metropolitana do Recife, sendo 31% de todos os casos registrados. Foram 13 vítimas, 8 mortas e 5 feridas neste ano de 2025. No ano passado, o número tinha sido de 8 vítimas, 6 mortas e 2 feridas. Na Grande Belém, houve 2 registros de mortes em 2025. Em 2024, o número foi de 1 ferida. Em Salvador e região metropolitana, o total de vítimas passou de 2 mortas e 2 feridas para 4 mortas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o número de vítimas subiu de 7, sendo 4 mortas e 3 feridas em 2024, para 10, sendo 8 mortas e 2 feridas neste ano. O principal lugar onde aconteceram os crimes foi um ambiente doméstico. Das 29 vítimas, 15 foram atingidas dentro de casa, 5 foram baleadas dentro de bares. Do total de vítimas, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, um total de 86% dos casos. 1/4 dos casos, um total de 7, teve como agressores agentes de segurança. O Instituto Fogo Cruzado também divulgou a lista de feminicídio ou tentativas de feminicídio por municípios. Entre os 10 primeiros, no estado do Rio de Janeiro, aparecem a capital em segundo lugar, Duque de Caxias em sexto, Magé em nono e Maricá em 10º. Pois é, agora olha só, a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar a prática de importação ilegal de peças de fuzil, que seriam usadas para o abastecimento da milícia. Na ação realizada na última quarta-feira, os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão no bairro Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. Também seriam cumprido aí um mandato de prisão preventiva contra o principal investigado, mas ele não foi encontrado no local e continua aí foragido da justiça. Durante as buscas, os policiais encontraram equipamentos, maquinários, acessórios e insumos utilizados na fabricação e montagem de armas e munições. De acordo com as apurações, o investigado importava ilegalmente um material de Miami, nos Estados Unidos, para ser utilizado na montagem e manutenção de armamentos de alta potência, que seriam utilizados pelo crime organizado instalado em Rio das Pedras, para reforçar o domínio da região, além de defender o território contra forças policiais e facções rivais. A operação foi fruto da investigação referente a diversas encomendas contendo material bélico, em situação irregular, interceptadas pela Receita Federal no Aeroporto Internacional do Galeão. Na ocasião, o recebedor das mesmas foi preso em flagrante pela Polícia Federal em julho deste ano, no Rio de Janeiro.
E a sarcobesidade é uma doença caracterizada pela presença simultânea do excesso de gordura no corpo e perda de massa e força muscular. A equipe da TV Correio da Manhã conversou com um médico endocrinologista que explicou um pouco sobre essa doença pouco conhecida e que pode afetar indivíduos de diversas faixas etárias. A sarcobesidade, também chamada de obesidade sarcopênica, é caracterizada pela existência simultânea do excesso de gordura no corpo, a obesidade, e pela perda de massa e força muscular, a sarcopenia. Então, a obesidade sarcopênica ou a sarcobesidade é uma condição em que as duas se colocam no mesmo paciente. Por um lado, o paciente convive com a obesidade, por outro, ele detém essa questão muscular em termos de fragilidade. O médico destaca que, embora as pessoas com mais de 65 anos, ou seja, a população idosa, seja a que tem mais risco de desenvolver a condição, a sarcobesidade resulta de uma combinação de fatores metabólicos e comportamentais, como o sedentarismo, que podem atingir indivíduos de praticamente qualquer idade. Atualmente, mulheres pós-menopausa, até pela condição hormonal que se coloca na fisiologia da mulher nessa fase, e adultos mais jovens também estão sob risco para essa condição. Inclusive, muitas pessoas são atingidas por essa condição e nem sabem. Boa parcela dos indivíduos que convivem com a obesidade possuem obesidade sarcopênica e não sabem. Tá? E a suspeita disso é muito simples, é aquela pessoa que vive cansada demais e não pratica atividade física. O endocrinologista e gerente médico da Apvida Notre Dame explica que a obesidade sarcopênica eleva o risco de uma série de problemas, como a perda de mobilidade e independência, fraqueza e maior chance de quedas, além do agravamento de enfermidades como diabetes, hipertensão e doenças de coração. Quando você evolui com sarcopenia, que de novo é a perda de massa e força no músculo, você acaba se fragilizando, se vulnerabilizando em termos orgânicos, e com isso organismos vulneráveis acabam evoluindo com muitas doenças. Para se prevenir essa doença que pode ser tão perigosa, é indicado que a pessoa realize a prática de musculação de 2 a 3 vezes por semana, combinada com atividades aeróbicas para ajudar a fortalecer os músculos e queimar gordura. Além de ter uma alimentação saudável, com baixo teor calórico e redução de açúcar e gorduras. E também tirar alguns momentos do dia para tomar sol, e assim aumentar a produção de vitamina D no organismo. E olha só, o atraso na assinatura do contrato da nova concessão da BR-040, agora previsto para 29 de setembro, adia para outubro a entrada em operação do consórcio Nova Estrada Real, no trecho entre Rio e Juiz de Fora. O movimento Petrópolis 2030 esteve presente na última reunião convocada pelo Ministério Público Federal. A reunião também tratou do plano de 100 dias. A gente acredita que agora, assinando esse contrato em setembro, que já estamos atrasados aí, que era para ter acontecido aí final de julho, né? A gente espera que dessa vez, de fato, realmente assine. O plano de 100 dias que vai ser implementado assim que a nova concessionária assumir, prevê medidas emergenciais, como a recuperação de trechos críticos, manutenção do pavimento, contenção de encostas, com atenção especial à subida da Serra de Petrópolis. Também foram levantados problemas como o alto índice de acidentes entre os quilômetros 50 e 70, na região de Araras. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis e coordenador do movimento Petrópolis 2030, Cláudio Mohamed, o atraso na assinatura prejudicou a realização dessas medidas. Eu acredito que se a gente tivesse assinado, né, na data que realmente era a data prevista no contrato, a gente já estaria aí avançando e talvez até já iniciando a retomada dessas obras emergenciais. Além das ações pontuais previstas no plano de 100 dias, intervenções estruturais também foram temas na reunião, como a antecipação das obras da ponte do Arranha-Céu. As obras estavam previstas para o 5º ano de concessão. Por isso, temas como esse vão ser prioridades em futuras reuniões junto à nova concessionária. Nós pretendemos manter um diálogo constante, tá, com a nova concessão. Então, acho que o diálogo, né, constante, né, com a nova concessionária. Os setores de turismo e logística são os mais afetados pela qualidade das rodovias, principalmente da subida da serra. O setor número 1 é a logística. Né? O setor de cargas sofre muito, né? Isso prejudica muito a nossa economia, né? E outro setor que vem sendo muito prejudicado é o turismo. Às vezes, muita gente deixa
de vir, né, em razão achando que a estrada é perigosa, principalmente na época do verão, que pode acontecer aqueles deslizamentos de terra, né? O movimento Petrópolis 2030 já propôs à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a nova concessionária para que sejam realizados encontros regulares entre a sociedade civil e a empresa gestora da estrada, para que o diálogo seja fluido e garantido. E o governo do estado do Rio divulgou 2.620 vagas para os fluminenses, de acordo com a Secretaria de Trabalho e Renda, para esta semana. Através do Sistema Nacional de Emprego, estão disponíveis 1.089 oportunidades com carteira assinada, todas distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. É importante lembrar que os cadastros e currículos precisam estar atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. Todas essas informações, bem como o endereço das unidades presenciais, estão disponíveis no site www.rj.gov.br/trabalho. Já para quem busca uma chance de estágio ou jovem aprendiz, há um total de 1.531 vagas, sendo 271 ofertadas pela Fundação Multi e 1.270 pelo Centro de Integração Empresa-Escola, mais conhecido como CIE. De acordo com o Observatório do Trabalho do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a maioria das vagas é para o setor de serviços e o restante para o comércio. E você vai ver depois do intervalo que trem colide contra carreta em Paraíba do Sul. As imagens, assim, são impressionantes desse acidente, porque o que acontece? O trem não tem como parar. Saiu arrastando, gente, as imagens são impressionantes. Não para assim de imediato não, viu? Você vai ver também que funcionários dos Correios de Nova Friburgo mantêm greve. É uma unidade só, tá? Não é os Correios como um todo em Nova Friburgo não, mas a gente te traz os detalhes depois do intervalo, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso,
e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. Pode ficar aqui mesmo na aberta, porque olha, ontem um trem colidiu contra uma carreta. As imagens são impressionantes. Foi em Paraíba do Sul, foi na manhã de quarta-feira, né? Apesar do forte impacto, ninguém ficou ferido no acidente. Parte do veículo, que não conseguiu fazer a curva onde estava ali no momento, parado nos trilhos, né? O trem não conseguiu parar e aí atingiu essa carreta. A gente vai conferir agora. Por volta de 6h45 da manhã, um trem da empresa MRS colidiu contra uma carreta da empresa Gás Local, na Avenida Ayrton Senna, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que não houve feridos, mesmo com um forte impacto. As imagens que repercutiram pelas redes sociais mostram que a carreta não conseguiu fazer a curva e parte dela ficou parada nos trilhos, resultando na colisão. Em nota, a empresa MRS, que opera a linha férrea que corta o município de Paraíba do Sul, informou que o maquinista acionou o freio de emergência e o alerta sonoro, mas não foi possível evitar o acidente. Como um trem não freia como um carro, o maquinista acionou o freio de emergência e a buzina, mas não foi possível evitar o acidente. Felizmente, a gente não teve feridos nessa ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul informou que a travessia do veículo já estava agendada para ser realizada, com a ajuda da Guarda Civil Municipal, que prestou orientações sobre o perfil da manobra. A primeira carreta passou normalmente, mas o motorista da segunda não seguiu o comando por justificar que o pneu esbarraria no meio-fio. A nota destaca que as instruções fornecidas não foram seguidas e, ao tentar atravessar inadequadamente, houve o erro de cálculo que resultou na colisão. A Prefeitura informou ainda que o acesso ao bairro Jardim Velho permaneceu liberado, facilitando a conexão com o centro da cidade. A Defesa Civil informou que a carga do caminhão estava vazia e que não há risco de explosões. O motorista da carreta está bem, está vítima verde, sem alterações. Dizer que a gente vai fazer o corte da energia, fazer todo o cuidado técnico aqui para poder remover essa carga, não há risco de explosão, a carga estava sem carga ali,
Tem um gás saindo ali, mas é um gás inerte que não há risco de explosão nesse momento. A Gás Local, empresa do caminhão atingido, disse em nota que o veículo estava sendo conduzido com uma escolta da Guarda Municipal e as medidas para isolar a área foram tomadas. A empresa relatou ainda que está tomando as providências para a retirada da carreta do local e reverter os danos materiais. A empresa MRS reforçou também que é essencial redobrar a atenção ao se aproximar de uma linha férrea e, principalmente, estar atento aos alertas sonoros. Parar, olhar para os dois lados e escutar é essencial para que ninguém se machuque. Antes de atravessar a ferrovia, tenha certeza de que você vai conseguir passar com segurança. Com a conscientização de todos, a gente vai conseguir evitar os acidentes ferroviários. Caramba, Nossa, né? Impressionante, realmente. Pois é. A gente troca de assunto porque a paralisação de funcionários do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo, que teve início no último dia 29 de julho, ainda não tem previsão para acabar. A prorrogação da greve foi definida em uma assembleia realizada na última terça-feira. Uma audiência pública para tratar sobre a situação dos funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado está prevista para ocorrer no próximo dia 25 de agosto, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a LERJ. Aproximadamente 140 mil objetos já acumulam no Centro de Distribuição de Nova Friburgo, segundo um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. Dos 32 funcionários do Centro de Distribuição, 28 aderiram à greve e apenas 4 continuam trabalhando. A nossa próxima assembleia será no dia 27 ou a qualquer momento, caso a empresa venha ofertar uma proposta que venha atender aos trabalhadores aqui da unidade. Além de Nova Friburgo, funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado também estão em estado de greve, reivindicando melhores condições de trabalho. A audiência pública na LERJ está marcada para o dia 25 de agosto e deve contar com a participação dos trabalhadores do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo. Dentre as medidas previstas para melhorar a infraestrutura do local estão a troca das bicicletas, pequenos reparos, normalização da carga acumulada, ajustes elétricos e, principalmente, reforço do efetivo com a convocação de aprovados no concurso. Pois é, hein? Procurado ali, os Correios informam que a paralisação pontual e temporária acontece em uma das unidades operacionais do município de Nova Friburgo, não é isso? Os demais centros de distribuição da cidade seguem operando normalmente, assim como atendimento nas agências e as entregas domiciliares. A empresa informou que restabeleceu diálogo com as entidades sindicais e que mantém canais abertos com os trabalhadores por meio de uma mesa de negociação permanente. Foi informado também que os Correios estão adotando as medidas necessárias e assegurando a continuidade das operações. As entregas no município seguem ocorrendo normalmente com o apoio e o remanejamento de empregados das unidades próximas. Que coisa, não? Vou guardar, né? E agora a gente fala de acidente, pois né? É. Porque hoje o Jorge abriu o jornal falando de um acidente ali na Getúlio Vargas, no Quitandinha, mas ontem também teve um acidente bem feio ali no início da noite, próximo à entrada do Carangola. Quem traz as informações sobre esses dois acidentes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que ele fala ao vivo, ele está na redação, ao vivo da redação e fala com a gente nesse momento. Bom dia, Toledo. Bom dia, Toledo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente. Teve um acidente ontem, a gente entrou em contato com os bombeiros para saber mais sobre esse acidente na rua Hemogênio Silva, próximo à entrada do Carangola, ali no caminho que vai para o Carangola, mas a gente ainda não conseguiu mais informações em contato com os bombeiros. Nas imagens a gente consegue ver também que uma pessoa foi atendida, a gente ainda não sabe qual foi o motivo, se foi um atropelamento, se foi até um acidente de moto, porque ali é um local que tem esse histórico de muitos acidentes, principalmente de moto, que vão cortando ali no corredor e acabam causando os acidentes ali nesse local. E também teve um capotamento de um carro nessa manhã, na rua Getúlio Vargas, lá na região do Quitandinha,
E a gente também tentou contato com os bombeiros sobre esse acidente, mas a gente ainda não conseguiu. A gente, é claro, traz mais atualizações ao longo da nossa programação, principalmente sobre esses 2 acidentes. Jorge e Roberto, eu volto com vocês. Tá certo, Toledo. Obrigado pelas informações, hein? Obrigada, Toledo. Bom trabalho aí para você. Bom dia. É isso. Atenção aí ao trânsito, não é brincadeira. Petrópolis tem histórico aí das ruas serem muito estreitas em algumas partes, então não dá para ficar andando a toda, Era 7 horas da noite, mais ou menos, ali. Parou tudo, todo mundo voltando. Todo mundo voltando para casa depois. E agora de manhã o outro, né? Escola, trabalho também. Gente, tira o pé do acelerador, porque não vale a pena não, viu? Não vale. Agora a gente muda de assunto. Um homem foi preso em flagrante na terça-feira, dia 19, pelos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal de uma motocicleta. Ele foi detido na rua Visconde de Souza Franco, no centro de Petrópolis. De acordo com informações da Polícia Civil, antes da ação, os agentes realizaram um trabalho de observação com o objetivo de entender como o acusado atuava e para realizar a prisão em flagrante. Na terça-feira, o homem de 20 anos foi abordado na rua Visconde de Souza Franco, mais conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis. Na ocasião, foram apreendidas drogas que seriam vendidas na localidade, pouco mais de R$3 mil em espécie, uma balança de precisão, um celular e uma motocicleta. O veículo, segundo a polícia, estava com a numeração do motor adulterada. O homem foi levado à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro. Pois é, e agora a gente fala das temperaturas. Pois é, a gente falou hoje mais cedo que esquentou um pouquinho, né? Desde ontem, o tempo em Petrópolis está sob influência de um bloqueio atmosférico, trazendo dias mais quentes, com temperaturas podendo alcançar aí os 30 graus. O tempo também fica mais seco, atenção, com a umidade ficando em torno de 35%. O veranico dura até domingo, dia 24 de agosto, com a chegada de uma nova frente fria, onde há previsão de pancadas de chuva e queda nas temperaturas. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a partir de domingo, o tempo volta a esfriar e a ocorrência de chuva com chegada do ar polar. Mas entre esta quinta-feira e domingo é preciso estar atento aos comunicados da Defesa Civil, pois nestes dias de temperaturas mais altas e umidade do ar mais baixa, é preciso que a população fique atenta à ocorrência de fogo em vegetação. Em caso de emergência, ligue 193 para o Corpo de Bombeiros, 199 para a Defesa Civil ou 190 para a Polícia Militar. A defesa pede que a população não faça queimadas, não queime lixo, terrenos ou pastagens, não jogue bitucas de cigarro na mata, ruas ou em beiras de estradas e não solte balões. Já com a saúde, os cuidados são se manter hidratado, evitar exposição ao sol entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, evitar a prática de exercícios ao ar livre nos períodos de maior calor, usar roupas mais leves e também protetor solar. Olá a todos e vamos com a previsão do tempo para quinta-feira. Bom, como a gente comentou aqui na terça-feira, a previsão é de uma onda de calor para essa semana. E já nessa quinta-feira a gente já começa a ver de maneira mais clara o impacto nas temperaturas. Bom, em Nova Friburgo, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado e à noite com poucas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia de quinta-feira vai estar mais quente que o de quarta-feira, com termômetros variando entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus Celsius. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e também à noite com poucas nuvens. Já aqui no município de Petrópolis, o dia segue com essa mesma tendência, com sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, que seguem até a noite. As temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. E para ter uma noção melhor de como esquentou, a gente percebe aqui pelo nosso telão que na região serrana as temperaturas estão muito parecidas com a da região centro-sul do estado, que normalmente é bem mais quente. Em Paraíba do Sul, as temperaturas de quinta-feira vão variar entre a mínima de 16
e a máxima de 28 graus Celsius, em um dia de sol com muitas nuvens durante todo o dia e períodos de céu nublado. E para finalizar, também vai estar muito sol em Três Rios nesta quinta-feira, com possibilidade de períodos de céu nublado, e as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 29 graus Celsius. Bom, essa foi a nossa previsão do tempo das nossas cidades de cobertura. Até a próxima! Pois é, e nesta última quarta-feira aconteceu a pré-estreia do filme documentário Bira Rasta, Eu Sou a Onda, no Cinemax Bauhaus, em Petrópolis. As entradas para a exibição do filme foram de graça e abertas para o público geral, que ainda teve a oportunidade de conversar com o diretor e outros membros da produção do filme. O documentário Bira Rasta, Eu Sou a Onda, né, vem falar aí da história desse grande artista que não nasceu em Petrópolis, né, ele é de Rio Bonito, mas que chegou a Petrópolis, tomou como seu local e fez uma grande carreira aqui na cidade. A obra, com 25 minutos de duração, celebra o legado musical e cultural de Ubirajara Nascimento da Silva, que ficou conhecido como Bira Rasta e foi um nome marcante da cena independente do reggae brasileiro e petropolitano. Bom, hoje, dia 20, né, de agosto, a gente vai fazer a pré-estreia do filme, né, e vai ser lá no Cinemax Bauhaus. A sessão terá entrada gratuita, com ingressos de cortesia retirados na bilheteria a partir das 7 horas da noite e será seguida de uma conversa com integrantes da equipe de produção do filme, inclusive com o diretor Gregory Bastos. O documentário conta com a trajetória do artista, depoimentos de familiares, amigos e outros músicos, além de músicas inéditas do compositor. Aguardo vocês para ver essa linda história desse grande artista, desse grande compositor, Bira Rasta, Eu Sou a Onda. Tá aí. Pois isso gente, foi ontem bacana. lá no Cinemax Bauhaus. É isso aí, procurando atualizações aqui sobre os acidentes, mas até agora nada, viu? Você fica ao longo da programação com a gente e você vai ter essas atualizações com certeza para saber o que aconteceu nos dois. Terminando a nossa edição por aqui, amanhã a gente está de volta às 7h30, né? Exatamente, e esperamos você. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.